Bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos aprender mais com o Senhor. Aprender como nós devemos viver, como nós devemos nos portar diante de toda e qualquer situação. Nós estamos meditando esses dias, estamos lendo o livro de Romanos. Estamos lendo o capítulo 15, ontem nós fomos até o versículo 22 e prosseguimos hoje a partir do 23. Contudo, agora não tenho mais que me deter nessas regiões e tenho já muitos anos grande desejo de visitá-los. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Neste momento, todavia, estou rumando para Jerusalém a serviço dos santos. Porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Caia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Paulo estava dizendo, escrevendo carta, que ele gostaria, que ele tem planejado já há algum tempo, a visitar os irmãos de Roma, em Roma, mas que não tinha tido oportunidade. Mas agora ele pretendia ir à Espanha, e quando fosse à Espanha, então que ele iria passar por lá. Mas antes, ele estava indo a Jerusalém, porque ele estava levando uma oferta para os pobres de Jerusalém, onde os irmãos da Caia, os irmãos da Macedônia tinham levantado uma oferta pedindo para ele levar para ele ser encaminhado para os pobres necessitados de Jerusalém. Então ele falou, olha, eu vou passar a Jerusalém e logo depois quero ir em direção à Espanha. E gostaria de primeiro passar algum tempo com vocês, só depois então ser encaminhado para a Espanha. Tiveram grande alegria, ele falando, tiveram grande alegria nessa assistência, de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais de Deus, devem igualmente servir os judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificando de que receberam este fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-lo. Os gentios estão enviando essa oferta, eu acho correto eles enviarem, e depois de entregar lá e ter certeza que foi realmente se entregue a quem necessita, os pobres de Jerusalém, e depois disso então que eu sigo para a Espanha, mas antes eu vou estar com vocês. E pensei que quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo, por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria, em vossa companhia, desfrute de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que vocês me livrem comigo em orações, buscando para que a viagem seja bem, para que o tempo que estiver em Jerusalém ministrando, em outro lugar, que seja bem recebido, para que eu possa me livrar dos descrentes, dos perseguidores do Evangelho de Jesus Cristo, e que também essa viagem até vocês seja conduzida em paz, e que aí eu encontro vocês, eu possa descansar alguns dias juntamente com vocês, para estar seguindo viagem para a Espanha. Romanos capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Sencreia. Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos,
e ajudeis em tudo o que venha necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Olha, ajuda, socorro aí a Febe, a nossa irmã, ela está, possivelmente foi ela que levou essa carta, levou essa carta aos Romanos, foi ela que foi a condutora, falou, não, receba ela bem, ela é irmã em Cristo, ela tem ajudado a todos, inclusive a mim. E ela chegando aí, procure ajudá-la, auxiliá-la em tudo que ela precisar. Ou seja, a Febe foi com recomendações expressas de Paulo, a igreja deles. Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhe sou muito grato, e não somente eu, mas toda a igreja do Gentio. Então ele também está recomendando, mandando saudações a Priscila e Áquila, que era um casal. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudai meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Novamente saudações a irmãos que era de uma igreja. Essa igreja estava na casa de Priscila e Áquila. Saudai Maria, que trabalhou com todo o empenho por vós. Saudai Adronico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor, e os apóstolos estavam em Cristo antes de mim. Olha, esse Adrônico e Júnias, inclusive, eram parentes de Paulo, e não sabemos por qual motivo, possivelmente, com certeza, por causa do Evangelho, estiveram presos também. No Paulo fala que são companheiro de padecimento na prisão. E ele continua: saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, assim como o meu amado Eustáquis. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com a devoção à obra do Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, sua mãe que tem sido mãe para mim também. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que com eles estão. Saudai uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos envia fraternas saudações. Ele mandou um cumprimento, saudações para todos os irmãos e irmãs que estavam ali em Roma. Isso são saudações diretas de Paulo. Continua aqui: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculo à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Depois de saudar todo mundo, falou: olha, cuidado, irmão, vocês ficam de olho, aqueles irmãos, aqueles que se dizem irmãos, estão no meio de vocês e começam a criar obstáculos, dificuldade para o Evangelho de Jesus Cristo, cria empecilhos. Então toma cuidado com esses e vocês têm que afastar, ficar longe destes. São os falsos irmãos que nós encontramos nas igrejas. Encontramos que critica o pastor, critica a igreja, critica os irmãos, critica o louvor, critica a mensagem, faz críticas e mais críticas, coloca obstáculo. Esses nós temos que tomar cuidado e nos afastar deles. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas sim a si próprios, sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos incautos. Temos que tomar cuidado
com pessoas que, às vezes, com palavras macias, mesmo dentro de templo, ao redor, falando, né? Se fantasiando de cristão, mas na verdade falam contra o próprio Evangelho. E aqueles que estão querendo facilidade acabam caindo nessas armadilhas. Nós não podemos aceitar nada contra a palavra. Nada pode ser contra a verdade. Qualquer orientação, conselho tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência, por isso me alegro sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puro, quando o que tem aparência maligna. Temos que estar vigiando, observando, para não cair nem cilado no nosso adversário. Não é porque alguém está dentro de uma igreja, dentro de um templo, não é porque alguém está no púlpito, não está pregando, cantando, ou está com uma Bíblia na mão, que esteja realmente falando do Evangelho, ensinando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Temos que tomar cuidado com o que falam. Tudo que nós ouvimos, as pessoas têm que falar com a de acordo com a palavra. Porque caso contrário, pode tentar usar a própria palavra de Deus para desviar os incautos. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Timóteo, meu fiel colaborador, envia-vos saudações, bem como Lúcio, Jason e Sósipater, meus parentes. Eutécio, que redigi esta carta, também vos saldo no Senhor. As cartas de Paulo, nós acreditamos que ele tinha um problema sério de visão. Inclusive tem algumas, quando ele escreve alguma coisa, ele fala, pelo tamanho da letra aí vocês vão ver que fui eu mesmo que escrevi. Então sempre ele usava alguém para escrever, ele ditava as cartas. E agora esse aqui, quem escreveu a carta Romanos, amando de Paulo, que Paulo ditou, foi para o Técio. E que no final o próprio Técio aqui fala, olha, eu Técio que redigi essa carta, também vos saldo no Senhor. O próprio Técio mandou a saudação dele no Senhor a toda a igreja. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Erasto, administrador da cidade, e o nosso querido irmão Quarto também vos cumprimenta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui a doxologia é a hora aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho segundo a proclamação de Jesus Cristo em conformidade com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele pela fé. Sim, ao único e sábio Deus seja dado glória por intermédio de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Final, as saudações dos irmãos, de Paulo para os irmãos, de alguns irmãos para os outros também, né? É que nós encerramos aqui a leitura do livro de Romanos. Estamos encerrando aqui Romanos. E sem maiores delongas, já dando início, nós passamos agora para o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Então começamos no capítulo 1 de Coríntios. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênio, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa esta carta, esse livro, ele se identificando quem é, que é Paulo, convocado para ser apóstolo, convocado por Deus,
convocado por Jesus, não sabemos quando surgiu a convocação dele. O seu Jesus o convocou, chamou ali a caminho de Damasco. Ele está falando que ele está juntamente com o irmão Sóstenes, estão enviando a carta que é a igreja que está em Corinto. E esta é a primeira carta ao Corinto. Depois nós vamos chegar também à segunda carta. A primeira carta os irmãos estão em Corinto. Quem são esses? São os irmãos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que se entregaram, aqueles que são convertidos ao Senhor, para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Deus e nosso. Para os irmãos ali, aqueles que se entregaram, aqueles que se converteram, aqueles que entenderam viver em santidade. Não só que são irmãos de Paulo, os irmãos, como todos os irmãos espalhados por todo o mundo. Graça e paz, que ele não foi aqui, graça e paz aos outros, da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo cumprimento que hoje, muitos falam cumprimento com graça e paz, ou da parte do Senhor Jesus Cristo, ou só paz. Então é o cumprimento inicial de Paulo aos irmãos de Coríntios, à igreja de Coríntios. Versículo 4: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos, nele em toda palavra, em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que não lhe falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conservará firme até o dia, até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fosse chamada a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro então fala que ele sempre ora, ele sempre agradece a Deus, ele sempre dá graças a Deus pelo comportamento daqueles coríntios que se converteram realmente ao Senhor, que praticam a santidade, que vivem de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo ser exaltado. Ele agradece e glorifica o Senhor por esses irmãos sérios, verdadeiros cristãos. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros, no que falam, a fim que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental, no mesmo parecer. Fala, irmão, que sejam unidos, que não existam discussões entre vocês, que sejam concordantes com a palavra, com o Evangelho de Jesus Cristo, que não exista discordância, porque é nessa união que a igreja que se fortalece cada vez mais, que não exista discussões a respeito do Evangelho. Cara, irmão, fui informado a vosso respeito pelos da família de Chloe, que existe discórdia entre vós. Então, olha, já fui informado, por uma família, por os membros da família de Chloe, que está tendo divisões entre vocês. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto outro declara, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Sabendo que tem discussões, por que não? É como essa divisão hoje que existe muito, hoje nas igrejas. Uns falavam, não, eu sigo Paulo. Outros, não, eu sigo Pedro, apóstolo Pedro. Outros Apolo. Outros, não, eu sou de Cristo. Estas divisões que ainda prosseguem por aí, hoje nós encontramos pessoas que dizem, não, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Metodista, eu sou da Graça, eu sou dessa ou daquela religião, eu sou da Mundial, eu sou da Universal. Nós não somos de nada, isso é religião. Nós temos que ser de Cristo, nós temos que ser igreja de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizados em nome de Paulo? Aí ele diz, eu dou graças a Deus por não ter batizado em nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfano, além deste não me recordo se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas proclamar o Evangelho, não por meio de palavra de sabedoria humana, mas
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Mas alguém foi batizado no meu nome? Eu posso salvar? Eu morri por alguém de vocês? Eu fui crucificado por alguém? Fui eu que dei salvação para alguém? Nós somos de Cristo. E além do mais, o máximo que eu fiz aí foi batizar. E esse mesmo eu batizei 1 ou 2 ou 3 aí também, claro, foi batizado em nome de Cristo. Mas eu também, Deus não me enviou, Cristo não me enviou, não foi para batizar ninguém não, mas foi para levar a mensagem, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E não levar o Evangelho pregando com conhecimento, com teologias, com conhecimento humano, mas levar no poder do Senhor Jesus Cristo, com a sabedoria do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Até esse negócio de essa denominação, essa aquilo, não. Paulo não fez nada, Apolo não fez nada, ninguém não fez nada, tudo é Cristo. O máximo que um servo pode fazer é batizar, mas todos os batismos é feito em nome de Cristo. Fui chamado para pregar o Evangelho. Não com estudos sofisticados, grandes conhecimento humano da história, não levar a palavra, o Evangelho, com a sabedoria de Cristo, não humana. Então para nós também não importa qual religião, qual igreja, quem quer que frequentem. Para nós não vale nada. Nós falamos de Cristo. Nós não falamos aqui de religião, nós não falamos de denominação, estamos falando de Cristo, nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo. E não procuramos palavras sofisticadas, um português refinado, com correção, não, nós falamos com poder, com autoridade, falamos do Evangelho de Jesus Cristo, com simplicidade, para que todos possam compreender, todos possam entender, o mais simples, possam entender. As coisas do Senhor são simples. Não por meio da sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos. Quem está no pecado, quem está no erro, não quer saber de abandonar o erro, não quer saber de abandonar o pecado. Quando nós falamos em santidade, quando nós falamos em santificação, eles não aceitam, acha loucura. Acha loucura viver pela fé. Acha loucura crer que o Senhor já veio e morreu no nosso lugar para nos dar salvação. Acha loucura tudo que nós pregamos, a maneira como nós propomos a viver em Cristo. Para estes é loucura, para os que se perdem. É loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aqui é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Os que se acham sábios, inteligentes, cultos e tudo sabem, rejeitam a Deus. Acham que não precisam de Deus, que não precisam mudar sua maneira de viver, não precisam se converter. Serão destruídos. É a palavra do Senhor. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Então é insensata. A sabedoria deste mundo não é nada. A sabedoria vem de Deus. O homem pensa que pode muito, que sabe muito, não sabe nada, não pode nada. Acabam caminhando para a derrota, para o sofrimento, para a humilhação eterna. Porque estão rejeitando a Deus. Acham que são sábios. São loucos, são tolos, são loucos. Acham que o que nós falamos é loucura, que nós vivemos de uma forma tola. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que crerem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem.
Deus aprova salvar aqueles que creram, que crê na sua mensagem, na sua palavra. Os que não acreditam, acham que é balela, é história, criticam a palavra de Deus, acham que o Evangelho é um livro de história, de fala, um livro atrasado, não sabe que isso aqui é o poder de Deus, não sabe que aqui é a fonte de vida. Deus resolveu salvar os que creem na sua mensagem. Aqui está a mensagem do Senhor. Aqui está a mensagem. Deus resolveu salvar quem crê pela fé. Porque tanto judeus pedem sinais como gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para judeus e loucura para os gentios. Eles pedem sinais, pedem isso, pedem aquilo. Nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. É o Evangelho, a nossa vida é o Evangelho, nós dependemos do Senhor. Hoje nós iniciamos o primeiro livro de Coríntios, lemos hoje até o versículo 24. E amanhã estaremos vamos prosseguir a partir do versículo 25. A palavra é: vem para a Bíblia, leia, conheça e desfrute. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um abraço, até amanhã.